Existe um versículo na Bíblia que explica por que Salomão não apenas foi rico, mas conseguiu multiplicar a riqueza de forma contínua, estável e duradoura. E não é um texto mágico, não é um código secreto, não é uma promessa isolada, é um princípio profundo, simples e ao mesmo tempo exigente demais para quem prefere atalhos. Talvez por isso ele quase nunca seja ensinado com profundidade. Quando as pessoas falam da riqueza de Salomão, costumam focar no resultado. Ouro em abundância, prata que perdeu valor, palácios, reinos, vindo até ele. Mas a Bíblia ela é muito clara em mostrar que tudo isso não surgiu do nada. Houve um fundamento, houve um princípio que sustentou esse crescimento. E esse princípio está concentrado em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto diz que quando alguém honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, os celeiros se enchem com fartura e os lagares transbordam de vinho. Esse versículo é conhecido, mas raramente compreendido, porque muita gente reduz honra a um ato religioso isolado, quando na Bíblia honra é um sistema de vida. Honrar, no contexto bíblico, não é apenas entregar algo a Deus, é reconhecer ordem, é reconhecer governo, é tratar o recurso com respeito, é entender que o dinheiro não começa em você e não termina em você. Salomão entendeu isso desde cedo. Antes do ouro se multiplicar fora, havia uma ordem estabelecida dentro. Salomão não começou sua história pedindo riqueza, ele começou pedindo sabedoria para governar. E governar é a palavra-chave aqui, porque quem não governa o pouco, não sustenta o muito. A Bíblia deixa isso claro. Quando Salomão pede sabedoria, Deus responde dizendo que, porque ele não pediu riquezas, honra ou a morte dos inimigos, todas essas coisas lhe seriam acrescentadas. Mas o acréscimo não foi caótico, não foi desorganizado, não foi irresponsável. O texto bíblico mostra que Salomão construiu estruturas, ele organizou o reino, ele estabeleceu sistemas, ele criou a administração. O ouro não caiu do céu, ele fluiu para um ambiente preparado. Provérbios 3 não está falando de um gesto pontual, está falando de uma mentalidade contínua. Honrar com os bens significa reconhecer que tudo o que entra na sua mão precisa de direção, precisa de separação, precisa de propósito. Quem honra não devora tudo. Quem honra não vive no improviso. Quem honra não trata o dinheiro como algo descartável. Esse versículo explica por que o ouro se multiplicava no reino de Salomão. Porque havia ordem antes da abundância. Hoje, muita gente quer abundância para depois criar ordem. A Bíblia ensina o contrário. Primeiro ordem, depois abundância, primeiro honra, depois transbordo. Quando o texto fala de primícias, ele não está falando apenas de dar o primeiro dinheiro. Ele está falando de prioridade, do que vem primeiro no coração, do que vem primeiro nas decisões, do que governa suas escolhas. Salomão colocou Deus no centro do governo, não apenas no discurso, mas na prática. E isso organizou tudo ao redor. Outro detalhe importante é que Provérbios 3 fala de celeiros e lagares. Isso é estrutura. Celeiro é lugar de guardar, lagar é lugar de processar. Isso revela algo profundo. Deus ele não multiplica onde não existe lugar para guardar nem capacidade de processar. Prosperidade sem estrutura vira desperdício. E desperdício não honra a fonte. Salomão não apenas recebeu ouro, ele sabia o que fazer com ele, sabia administrar, sabia distribuir, sabia investir, sabia guardar. A Bíblia descreve o reino dele como um sistema organizado, não como um acúmulo desordenado. O ouro se multiplicava porque encontrava governo. Muita gente lê esse versículo esperando uma promessa rápida, quando ele é, na verdade, um convite à maturidade. Honrar com os bens significa parar de tratar dinheiro como algo emocional, parar de gastar para aliviar a tensão, parar de usar recurso como anestesia. Honra exige consciência. Existe um contraste claro na Bíblia entre quem honra e quem devora. Provérbios diz que na casa do sábio há tesouro e azeite,
mas o tolo devora tudo o que tem. Salomão escreveu isso porque viveu isso. Ele viu que o dinheiro permanece onde há honra e foge aonde há descontrole. O ouro de Salomão não se multiplicava porque ele era especial, se multiplicava porque o ambiente era correto. Deus não mudou. Os princípios não mudaram. O que muda é a disposição das pessoas em viver esses princípios sem distorcer. Hoje, muitos querem a riqueza de Salomão sem a disciplina de Salomão. Querem o resultado sem o processo. Querem o transbordo sem o governo. Mas a Bíblia é clara: onde há honra contínua, há provisão contínua. Onde há ordem, há crescimento. Esse versículo não promete que você ficará rico da noite para o dia. Ele ensina como criar um proficiency, um fluxo saudável. Ele mostra que prosperidade não nasce de desejo intenso, mas de alinhamento constante. Talvez você tenha aprendido que falar de dinheiro na fé é errado. Talvez carregue culpa por querer viver melhor, mas quando você observa a vida de Salomão com atenção, você percebe que Deus nunca teve problema com riqueza. O problema sempre foi com a falta de sabedoria para lidar com ela. O ouro multiplicou porque encontrou alguém que sabia governar. E governar começa na mente, começa nas decisões pequenas, começa na forma como você trata o que já tem. Agora eu quero que você reflita com honestidade. Onde falta honra na sua relação com o dinheiro? Onde falta ordem? Onde falta separação? Onde tudo entra e sai sem consciência? Não para se culpar, mas para acordar. Salomão não se tornou rico por repetir versículos. Ele se tornou rico porque viveu princípios. E Provérbios 3 revela um deles com clareza absoluta. Honra gera estrutura. Estrutura gera transbordo. Se você quer ver multiplicação, comece pelo fundamento. Não peça ouro antes de construir celeiro. Não espere transbordo antes de criar ordem. Deus não muda. O método não mudou. O que muda é quem está disposto a amadurecer. Comenta aqui nos comentários. Eu escolho honrar se essa mensagem te trouxe clareza. Deixa um like para que mais pessoas descubram que a Bíblia ensina prosperidade com responsabilidade. E se você quer caminhar com fé madura, fé prática e fé sem palco, se inscreve no canal. Aqui a fé não promete atalhos, ela ensina fundamentos. Esse é o Fé Sem Palco.